Segunda-feira, 26 de julho de 2021. Veja os destaques deste fim de semana nas redes sociais. Mais manifestações de vândalos em São Paulo contra o presidente Bolsonaro, onde militantes foram presos com armas brancas e rojões. Na França, as manifestações foram contra o passaporte sanitário. Nunes Marques aciona PGR contra colunista da Folha de São Paulo. Anvisa suspende estudos clínicos da Covaxin no Brasil. Vaticano julga cardeal por escândalo financeiro. Essas e outras notícias deste fim de semana você vai ver agora. Antifas colocam fogo em pneus no centro de Belo Horizonte. Na capital mineira, antifas atearam fogos em pneus e fecharam a Rua dos Caetés, no centro de Belo Horizonte, em um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira. Veja a imagem. Veja que cerca de 50 pessoas causaram um grande transtorno para os mineiros. Ninguém foi detido e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, os militantes de esquerda se dispersaram após a chegada da PM. No Twitter, a Frente Antifa BH estava convocando manifestantes para o ato de sábado contra Bolsonaro. Não dá para esperar nem mais um minuto para derrotar o fascismo, disseram eles, e que, completando, organize sua luta da forma que achar melhor e bora para a rua. É na rua que esmagamos o fascismo, não esperando até outubro de 2022. Essa foi a mensagem da Frente Antifa BH nas redes sociais. E na sexta-feira, em Curitiba, vereador petista é preso durante protesto contra Bolsonaro. O vereador petista Renato Freitas foi detido em Curitiba, no Paraná, ao participar de um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Renato estava em uma praça no centro da cidade quando foi rendido por guardas municipais e levado dentro do porta-malas da viatura para a central de flagrantes. O vereador petista admite que reagiu e, ao tentar afastar o homem com o megafone, o objeto atingiu o rosto dele. A informação é do Terra Brasil Notícias. E no sábado, manifestantes voltaram às ruas para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro e pedir por vacinas. Houve manifestações em diversas cidades brasileiras, mas o número de manifestantes não foi grande, o que mostra a dificuldade da esquerda em mobilizar pessoas. A maioria dos participantes tinha vinculação com sindicatos e partidos políticos. E para não fugir da regra, em São Paulo houve atos de vandalismo. Militantes foram presos com armas brancas e rojões em ato anti-Bolsonaro. O site Pleno News informou que 5 manifestantes que portavam materiais proibidos durante as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro neste sábado, em São Paulo, foram presos pela polícia militar. Entre os objetos estão um soco inglês, que é considerado uma arma branca que pode causar ferimentos profundos em uma eventual vítima. Os militantes também usaram fogos de artifício do tipo morteiro, que podem causar lesões irreversíveis e até a morte, como já foi registrado em manifestações anteriores, quando um cinegrafista da rede Bandeirantes foi atingido e não resistiu aos ferimentos. O Twitter oficial da PM chama os atos da esquerda de vandalismo. A conta oficial da Polícia Militar de São Paulo no Twitter classificou como vandalismo as manifestações deste sábado organizadas pela esquerda. Os atos foram marcados por quebra-quebra, prisões, apreensões de armas brancas e rojões e até o incêndio no monumento de Borba Gato. Na publicação, a corporação também divulgou imagens da destruição causada pela ação dos militantes. Estátua de Borba Gato incendiada em São Paulo em ato contra a escravidão.
Antes do início do protesto contra Bolsonaro, um grupo de cerca de 20 pessoas mascaradas atearam fogo em pneus na base do monumento em homenagem ao bandeirante Borba Gato, que fica na zona sul da cidade. Uma perícia preliminar indicou que a estrutura da estátua não ficou comprometida. O jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre, se manifestou nas redes sociais. Ele disse: quem fez isso nunca terá que acordar com a Polícia Federal na casa, a não ser que criem um grupo de WhatsApp com amigos de direita. Mas a polícia de São Paulo prendeu o suspeito de vandalismo na estátua do Borba Gato. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na madrugada deste domingo um dos suspeitos de atear fogo no monumento do bandeirante Borba Gato em São Paulo durante os protestos da esquerda. O homem detido estava dirigindo o caminhão que levava o grupo de vândalos que incendiou a estátua, e além dos pneus usados aí para iniciar as chamas. Eles posicionaram os pneus na base do monumento e atearam fogo, gerando uma grande labareda. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas após 1 hora. Apesar de terem retirado as placas do caminhão, os manifestantes esqueceram que havia um número de telefone na caçamba do veículo. E esse número estava lá justamente para facilitar a contratação do frete. Aí não foi difícil chegar aos criminosos. Fogo no Borba Gato por manifestantes de esquerda pode ser considerado um ato terrorista. Enquanto expoentes da esquerda manifestaram apoio, grupos de direita retrataram o caso como terrorismo. O deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, classificou o ato contra a estátua como ação simbólica importante. Já o advogado Arthur Weintraub, ex-assessor da Presidência da República, disse que tratava-se de uma ação terrorista para apagar a nossa história e criar o caos. Segundo o Agora Notícias Brasil, o ataque remete a uma onda de protestos contra monumentos a figuras históricas ligadas ao colonialismo e à escravidão, que ganhou força nos Estados Unidos e também na Europa no ano passado. Diferentes estátuas de Cristóvão Colombo, considerado descobridor do continente americano, foram depredadas em cidades americanas durante as manifestações antirracistas de 2020. Em Bristol, na Inglaterra, manifestantes jogaram no rio uma escultura do traficante de escravos Edward Colston. Mas quem andou exaltando esses atos de vandalismo foi o youtuber mais conhecido do Brasil, que já começa a perceber a sua decadência. Felipe Neto exalta atos de vandalismo da esquerda, fogo nos genocidas. Felipe Neto, crítico veemente do governo Bolsonaro, usou as redes sociais na tarde deste sábado para endossar um ato de vandalismo ocorrido na zona sul de São Paulo. Ao compartilhar a notícia de que cerca de 20 pessoas atearam fogo em pneus na base da estátua do bandeirante Borba Gato, o influencer descreveu fogo nos genocidas. Felipe Neto foi criticado nas redes sociais. Um dos comentários dizia o seguinte: sim, vamos combater fascismo com mais fascismo? Boa, Felipe Neto, que sabedoria, hein? Escreveu um internauta. Quem também recebeu muitas críticas nas redes sociais neste fim de semana foi a artista Bruna Marquezine. Bruna Marquezine aglomera e o web reage. Quem é o genocida? Pregadora do Fique em Casa, a atriz Bruna Marquezine, como boa parte da classe artística, foi reunida com pelo menos 10 pessoas em uma lancha na zona sul do Rio de Janeiro. Isso aconteceu no sábado. Ontem, com a viralização das imagens, internautas questionaram a atriz por suas críticas ferrenhas ao presidente Jair Bolsonaro. Bruna Marquezine já chamou o presidente de genocida e de desgraçado. Europeus protestam contra passaporte da vacina. Veja aí imagens da manifestação na França contra o passaporte sanitário. No sábado, dia 24, cerca de 170 mil franceses foram às ruas para protestar contra a imposição do passaporte da vacina. O documento é um certificado digital que atesta se o usuário teve Covid nos 6 meses anteriores, se está completamente vacinado ou se tem um teste negativo para a doença realizado nas últimas 24 horas. Desde o dia 21, a sua apresentação é obrigatória no país para cidadãos que querem ir a bares, restaurantes e eventos culturais. Liberdade
Não sou sua cobaia, resumia um slogan estampado em um cartaz. E na França, os manifestantes entraram na prefeitura de Paris e arrancaram a foto do presidente Macron da parede. A revista Oeste publicou que também ocorreram protestos contra medidas similares em Londres, no Reino Unido, e em 4 importantes cidades da Itália, Roma, Milão, Nápoles e Turim, onde os manifestantes gritavam liberdade e abaixo a ditadura. Melhor morrer livre que viver como escravo, dizia uma das faixas italianas. Aqui no Brasil, nós tivemos os escândalos protagonizados pelo ex-governador Sérgio Cabral, por Lula, e agora por governadores de diversos estados que desviaram dinheiro durante a pandemia. Mas o Vaticano também tem um picareta para chamar de seu. É o cardeal italiano Angelo Becciu. Vaticano julga cardeal por escândalo financeiro. O Vaticano abre na próxima terça-feira, dia 27, um julgamento sobre a compra de um luxuoso edifício em Londres e a rede de empresas e fundos que deixou um rombo nas finanças da Santa Sé, um escândalo que afeta a imagem da igreja. No banco dos réus estará o destituído cardeal italiano Angelo Becciu, que foi suplente na Secretaria de Estado do Vaticano entre 2011 e 2018, um dos cargos mais poderosos da Cúria Romana e um conselheiro muito próximo do Papa Francisco. A informação é do Agora Notícias Brasil. O julgamento deve determinar se a Santa Sé foi defraudada por um grupo de empresários inescrupulosos ou se houve um sistema de corrupção interno envolvendo importantes líderes da igreja. Outros destaques internacionais. Meteoro explode na atmosfera e cria clarão na Noruega. Incêndio florestal na Califórnia já atinge o estado de Nevada. Vídeo: repórter da Alemanha é suspensa após flagra constrangedor durante a cobertura das enchentes. Uma repórter de televisão da Alemanha se desculpou depois que foi flagrada espalhando lama pelo corpo antes de uma transmissão ao vivo em uma área devastada pelas enchentes que assolaram o país europeu. A apresentadora da RTL, Susan Orlean, de 39 anos, foi suspensa após o flagra ter viralizado aí nas redes sociais. Essa é mais uma prova de que não dá para acreditar em tudo que a gente vê aí na grande imprensa, né? Agora vamos falar do acidente da deputada Joyce Hasselmann. Após Joyce insinuar contra o GSL, General Heleno rebate perturbação consequente da pancada. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, General Augusto Heleno, rebateu na noite desta sexta-feira, dia 23, as insinuações da deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. Ela afirmou que o GSI teria informado que a pasta estaria procurando um carro com o objetivo de divulgar a informação que a parlamentar teria se machucado em um acidente. O general Heleno escreveu no Twitter que lamenta os ferimentos da deputada Joyce Hasselmann. Quanto à informação que divulgou sobre o GSI, deve ser perturbação consequente da pancada que ela levou na cabeça. Espero que ela melhore, disse ele. E parece que ela não melhorou. Olha aí, Joyce Hasselmann faz ilação de que Bolsonaro pode interferir na investigação do seu caso. Ela já se achava, né? E agora, depois de tudo que aconteceu, parece mesmo que está delirando. A pancada deve ter sido muito forte mesmo. O jornalista Oswaldo Eustáquio entrevistou o marido de Joyce Hasselmann e aponta algo surpreendente. Principal suspeito. Joyce Hasselmann foi notícia nos principais noticiários do país. O jornalista Oswaldo Eustáquio entrevistou o marido dela, Daniel França, que é médico, e trouxe revelações interessantes. O marido da Joyce disse que levou a deputada 2 dias depois do ocorrido para o hospital. Afirmou que não havia marcas de violência sexual e que não registrou boletim de ocorrência. Veja o post publicado pelo jornalista. Após entrevista exclusiva que fiz com o médico Daniel França, marido de Joyce Hasselmann, ele passa a ser o principal suspeito. Ele admitiu que levou a esposa apenas 2 dias depois do acidente ao hospital e viajou no período do flagrante. Não fez boletim de ocorrência.
Que essa história é muito estranha, a gente não tem nenhuma dúvida. Vamos aguardar aí os acontecimentos, né? Mas agora, vamos ver alguns destaques deste fim de semana. Nunes Marques aciona PGR contra colunista da Folha por crimes contra a honra. Lula e Chico Buarque, Gleisi Hoffmann e Wagner Moura assinaram carta contra embargo de Biden a Cuba. E o jornalista Augusto Nunes disse que palavrório sobre Cuba confirma que Lula sonha com a volta da diplomacia da canalice. E a deputada Janaína Pascoal escancara o terror de julgamentos sumários em Cuba. Veja o post. Cuba, família diz que a adolescente foi condenada a 8 meses de prisão. Uma adolescente de 17 anos foi condenada a 8 meses de prisão em um dos julgamentos sumários impostos aí pela ditadura cubana. Janaína ainda completou, dizendo que vejam o lixo de regime que esse pessoal que quer voltar ao poder defende. Perguntem aos manifestantes de hoje o que pensam da prisão dessa menor de idade. Os direitos fundamentais de presos políticos de Cuba importam. Ex-presidiários e ex-detentos terão prioridade em vagas de Universidade Federal. A Universidade Federal do Sul da Bahia, o FSB, aprovou a criação de cotas para detentos, ex-presidiários e refugiados. Já no próximo vestibular, a instituição terá uma vaga reservada em cada curso para essa categoria. Desembargador que mandou soltar Lula na marra perde ação em que pleiteava dano moral. Receita Federal identificou que os dados fiscais do senador Flávio Bolsonaro foram acessados ilegalmente por um servidor. E teve denúncia nesse fim de semana. Renan Filho é acusado de esconder adesivos do governo federal em ônibus. Roberto Jefferson reage após incitação do senador Randolfo Rodrigues contra Bolsonaro. Randolfo incitou o MST a colocar fim no governo Bolsonaro em live do movimento dos sem teto. Jefferson diz que... dos sem terra, desculpe. Jefferson diz que o ato é antidemocrático porque Randolph prega abertamente derrubar por um golpe o governo do presidente Jair Bolsonaro. Diz que vai representar contra o senador na Comissão de Ética do Senado e na Procuradoria-Geral da República. Disse ainda que a CPI da Covid está nos estertores, seus pulmões estão tomados, perdeu o fôlego, entubada e com baixa saturação. Está comatosa, morrendo. É formada por mandriões que não estudam, não leem e não gostam de trabalhar. Ficam só na moagem política. E mais duas notícias importantes. Anvisa suspende estudos clínicos da Covaxin no Brasil e Fiocruz ultrapassa a marca de 78 milhões de doses entregues ao Plano Nacional de Imunização. Esses foram os destaques deste fim de semana nas redes sociais. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com os destaques de sábado e domingo próximos. Uma ótima semana para você.